Bem, meus irmãos, boa noite a todos que nos assistem pela internet, encarnados e desencarnados aqui presentes. Que Jesus possa tocar os nossos corações na noite de hoje, porque o tema da nossa reflexão é o Natal com Jesus. O Natal com Jesus que deve acontecer todos os dias de nossas vidas. O Natal com Jesus que deve tocar os nossos corações diante daqueles que convivem conosco, seja no ambiente de trabalho, seja no nosso lar, seja na casa espírita, seja na rua, em qualquer lugar. O Natal é todo dia, como Jesus nos ensinou. E para nós iniciarmos a nossa reflexão, eu vou ler um poema dessa obra magnífica chamada Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Chico Xavier por diversos espíritos. A importância do nascimento de Jesus é tão grande para a nossa humanidade que a história foi dividida em duas, com a chegada dele antes do Cristo e após o Cristo. Então, uma obra em homenagem a Jesus, nada mais justo, né, do que os espíritos amigos trazerem essas homenagens através dessas páginas. E eu escolhi a página chamada Simão, o Mendigo. Doente, pobre, velhinho, o desditoso Simão, arrimado ao seu bordão, andava devagarinho. Pés e mãos enxaguados, o velho coitado, enfermo, desamparado e humilde na estrada incerta. Cabelo todo branquinho, rugosa a face morena, o pobre metia a pena a vagar pelo caminho. De onde viera? Ora, quem buscava saber ao certo, vinha de longe ou de perto? Ninguém sabia, ninguém. Só lhe sabiam do nome, em que em miséria sem nada, ele esmolava na estrada, a fim de matar a fome. Estendendo seu chapéu, pedia cheio de dor: uma esmola, meu Senhor, por amor ao Pai do céu. Mas, ó Deus, que desalento neste mundo de aflição! Ninguém ouvia Simão nas horas do sofrimento. Passai de largo, é leproso, diziam homens cruéis. Ó, não vos aproximeis deste ancião perigoso. Ah, que graça, põe-te a brisa, exclamava outro passante. Nada de esmola ao tratante, que este velho não precisa. O mendigo, nos seus ais, dizia: viva a saúde, trabalhei enquanto pude, agora não posso mais. Toda a gente me fugia, ninguém me dava uma sopa, nem um trapinho de roupa para a noite da agonia. Muito tempo era passado e o desditoso velhinho sentia-se mais sozinho, mais doente, mais cansado. Chegou enfim o momento em que o velho sofredor caiu de frio e de dor na estrada do sofrimento. Caiu e sonhou contente, embora a sede e o cansaço, que Jesus vinha do espaço, dizendo-lhe docemente: escuta, meu bom Simão, não temas, querido amigo, ser forte, eu estou contigo, chegaste à ressurreição. Não chores, estou aqui, terminou tua aflição, estás em meu coração. Pensavas que te esqueci? Enquanto o mundo enganado atormentava-te ao peso de zombaria e desprezo, eu sempre estive ao teu lado. Teus prantos e tuas dores são hoje a luz que tiveste no campo do amor celeste, repleto de eternas flores. E Jesus, em voz mais tenra, concluía: vem, Simão,
a doce consolação do mundo de luz eterna. E Simão, chorando e rindo, a seguir ditoso o mestre, esqueceu a dor terrestre no céu venturoso e lindo. O caminho era de estrelas, de tão sublime matiz, que o pobre ria feliz, sem saber como entendê-las. No outro dia, ao reconforto do sol de coroa erguida, acharam Simão sem vida, o mendigo estava morto. João de Deus. Então essa página, ela nos chama muita atenção dos nossos irmãos que são os invisíveis da sociedade. Aqueles que nós não prestamos atenção, aqueles que nós temos medo, aqueles que nós passamos ao largo, que nem uma prece nós conseguimos fazer porque nós não notamos a presença deles. Nós que vivemos em cidades grandes, né, como São Gonçalo, Niterói, e nós vivemos notando esse aumento da população em situação de rua. E o que a gente faz quando a gente não pode agir de alguma forma? Não temos condições de chegar, dar um alimento, pegarmos essas pessoas, levarmos para os nossos lares, dar um banho, trocar uma roupa. É impossível nos dias de hoje realizar uma tarefa sem o apoio de uma organização, de uma religião, das próprias instituições legais, para que o indivíduo consiga realizar um trabalho desse com segurança, é fazermos uma oração por esse irmão, por essa irmã, por esses que caminham nas ruas esquecidos, que nós temos medo muitas vezes, que nós não olhamos, que nós sequer reparamos a existência desses irmãos. E muitos estão ali, e esse é o chamado do Cristo para as nossas vidas. O Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, se dá através das nossas boas ações em benefício daqueles que nos cercam, que nos rodeiam, que estão nas ruas. Jesus diz assim: quando estive com fome, me deste de comer? Quando estive com sede, me deste de beber? Quando estive nu, me vestiste? Quando estive preso, foste me visitar? Se a cada um deste vós fizestes essas ações, a mim mesmo estareis fazendo. Então Jesus se coloca no lugar destes companheiros, numa situação drástica, numa situação muito pior que a nossa. E nós sabemos, meus irmãos, que a caridade, ela não se faz apenas na questão material. A caridade moral é a mais importante, porque Jesus entendia a caridade como benevolência para com as imperfeições do próximo, as dificuldades, indulgência e perdão. Então a caridade para Jesus eram virtudes. Então, se nós não temos condições de realizarmos essas tarefas, que nós possamos direcionar para uma instituição que faça. E aqui, de público, né, a nossa diretoria já agradeceu, nós vemos de público agradecer a todos aqueles que mensalmente fazem essa campanha do quilo e trazem para a SEAC para auxiliar uma instituição amiga da nossa casa, que é o Grupo de Apoio ao Menor, o GAN, que fica ali no Gradim. Nós auxiliamos essa creche, né, a SEAC, através de cada um de nós, que traz o seu quilo com muito carinho e coloca ali naquele cesto e vai auxiliar a alimentação daquelas crianças que são atendidas por essa creche. Ou, quando não há possibilidade de direcionar especialmente aquela creche, como aconteceu esse mês, que eles já estavam em férias, nós direcionamos ao trabalho com os moradores do lixão de Itaoca. Então vocês precisam ver a alegria daquelas pessoas em estarem recebendo esses gêneros alimentícios, que para nós é o comum nas nossas despensas, eles aquilo é novidade. E muitos só recebem esses alimentos uma vez por mês e catam literalmente lixo para sobreviverem. Então, o que nós podemos fazer diante deste grande incêndio social
O que as casas espíritas vêm realizando é jogar cada casa um balde de água para apagar esse incêndio, para diminuir, mitigar o sofrimento desses irmãos que estão numa situação muito pior do que as nossas. Então, quando Jesus, que é considerado a maior luz que já desceu ao nosso planeta, vem revestido numa manjedoura, porque não havia um local aonde o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, que é nas traduções bíblicas, a maior luz já vinda a este plano, materializada entre nós, não havia um teto para abrigar o menino Jesus que estava vindo. E Jesus nasceu, meus irmãos, numa manjedoura, envolto em palhas, no meio dos animais, porque lá era uma estrebaria, ele ficou na manjedoura com seus pais, no meio dos animais, dos reinos inferiores da criação de Deus. Foi ali que o Rei dos Reis nasceu. Foi ali, em que os animais ouviram seus primeiros choros, e que uma estrela guiou aqueles 3 emissários, os reis magos, para aquela localidade, para encontrar a luz que estava descendo até este plano. Jesus não veio para os poderosos, para os ricos. Ele não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu numa palha, num berço de palha. Jesus veio para os estropiados, para os perseguidos, para os leprosos, para os doentes, para os adúlteros, os acusados injustamente. Jesus andava com pessoas que eram discriminadas pela sociedade. Jesus não julgava ninguém, compreendia as limitações do próximo. E os seus 33 anos neste plano físico foram de lições imortais para as nossas vidas. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essa foi a base da mensagem de Jesus. Perdoe todos aqueles irmãos que vos maltratam, que vos odeiam. Imagine, meus irmãos, pregar isso numa região dominada pelo Império Romano, em que os judeus eram obrigados a pagar um imposto ao Império, e que eram atribuídos aos publicanos, que eram judeus também, a coleta obrigatória desses impostos. E vem o profeta, o Messias, dizer que nós deveríamos amar aqueles que estavam nos escravizando, impondo as suas práticas, impondo o seu modo de pensar, dominando a nossa sociedade. Jesus manda amar esses irmãos. Olha que mensagem renovadora. E o que é o Natal com Jesus, se não utilizar estes ensinamentos, pelo menos no mês de Natal, e procurarmos perdoar? E nós já falamos sobre isso aqui. O perdão não é o esquecimento, o perdão é o não revide da ofensa que nós sofremos. Então, o momento certo, quando Jesus se aproxima dos nossos corações, dos corações da humanidade nessa época do ano, em praticarmos o perdão a todos aqueles que nos causaram danos. E se houver a possibilidade, nos reconciliarmos com essas pessoas. Se houver possibilidade. É valorizar aqueles que convivem conosco e não são os nossos parentes durante o ano todo. É o motorista do ônibus, é uma recepcionista, é um porteiro, é a faxineira do seu trabalho, que limpa. Quando você chega na sua sala para trabalhar, a mesa está limpa, a lixeira recolhida. São essas pessoas que muitas vezes nós vemos como invisíveis, mas que são os nossos irmãos de humanidade. E quem de nós aqui pode dizer que um desses já não é da nossa família espiritual?
que nós não tivemos compromissos com eles em outras encarnações. E voltaram na sociedade, convivendo conosco em outras famílias. Mas que muitas vezes gostam mais de nós do que os nossos próprios familiares. Quem de nós aqui pode dizer que não tem uma pessoa assim na vida de cada um? Nós temos. Então o Natal com Jesus não é a mesa farta de comida. E que é o momento em que mais e mais animais são mortos para enfeitar as nossas mesas. E que houve, meus irmãos, uma adaptação apenas das festas em homenagem ao deus Apolo, que ocorriam no dia 25 de dezembro, e quando o Império Romano e o seu imperador principal institui o cristianismo como religião e faz uma adaptação das festas do deus Apolo para o crucificado, o nascimento de Jesus, que não é provado que foi em dezembro. Então só foi feita uma adaptação do deus Apolo para o Cristo, porque as festividades do deus Apolo eram as mesmas que hoje nós vemos no Natal. O Natal em que o aniversariante, que deveria ser o maior homenageado da noite, é esquecido. Que também foi trocado aniversariante. Se colocou uma figura rechonchuda, vestida com macacão vermelho, de barbas, e que esquece, sim, daqueles que não têm dinheiro para comprar presente. Essa música que diz que não se esquece de ninguém, esquece, sim. Eu tive uma conversa com um porteiro muito querido que eu conheço, e ele dizendo: meu filho, eu já tenho 62 anos de idade e eu odeio o Papai Noel. Mas por que, meu irmão? Porque eu fiquei chocado, né? Eu sou uma pessoa com 62 anos. Falar isso, mas por que você odeia o Papai Noel? Se o aniversariante é o Cristo. Não, eu amo Jesus, eu penso nele, mas eu sou um homem que foi frustrado quando era criança. Mas por quê? Porque aí ele contou a história, quando ele tinha 7 anos de idade, uma família muito pobre, ele colocou os sapatinhos dele na beira da sua cama, esperando que no outro dia de manhã, quando ele acordasse, botou pendurados os sapatinhos dele furados, porque era uma pessoa muito pobre, botava papelão para tapar os buracos do seu sapato, e ele deixou pendurado na sua cama uma criança de apenas 7 anos de idade. E quando ele acordou no outro dia, os sapatos permaneciam vazios e com os furos. Então aquilo traumatizou muito aquele irmão. Que o Papai Noel, para ele, só lembra dos ricos, não lembra dos pobres. Então vocês imaginem, essa figura que foi criada pelo comércio, desassociando-se à imagem do Cristo do Nascimento, que deveria ser homenageado, e se coloca essa figura comercial, que lembra uma marca de refrigerante. Foi essa a sacada de marketing. Colocaram essa figura substituindo a figura de Jesus. Então as pessoas enfeitam as suas casas, enfeitam as suas mesas com bastante carne de diversos tipos de animais, juntam-se pessoas que se odeiam o ano todo por conveniência naquela noite, bebe-se muito álcool, acaba-se muitas vezes com briga, essas festividades, e o aniversariante, que deveria ser o grande homenageado da noite, é esquecido de todos. Esse é o Natal que é vendido na televisão, que é vendido nos meios de comunicação, e que muitas vezes nós, por invigilância, realizamos. Mas enquanto a nossa mesa está farta, existem dezenas, centenas de pessoas vagando pelas ruas naquela noite de Natal, sem ter um prato de comida para forrar o seu estômago. E dizemos isso com a experiência de quem vivenciou esse trabalho de Natal, junto com outros companheiros, durante quase 8 anos, do dia 24 para o dia 25.
e que nós passávamos distribuindo quentinhas de Natal e verificávamos que existe um outro mundo. E que nós passávamos nas ruas, as casas em festa, e do outro lado da rua, na linha do trem, famílias inteiras no relento. Mas graças a Jesus, corações são tocados nessa noite, e dezenas de igrejas, dezenas de casas espíritas se mobilizam para distribuírem quentinhas e brinquedos nessa noite gloriosa. Hospitais, nós não temos ideia. Mães que passam com seus filhos pequenos em hospitais à noite de Natal. Não tem a visita, não tem um sorriso. E esses irmãos chegam trazendo essa alegria. Então esse Natal é o Natal que Jesus prega, de auxiliar. Jesus não pede para não comemorarmos nos nossos lares, mas que a comemoração seja com equilíbrio, seja com fraternidade, com paz, com amor verdadeiro, e não por conveniência. Às vezes a pessoa ela não precisa ter aquela mesa farta, mas ela está com o coração transbordando de alegria por ter conhecido Jesus, por conhecer a sua mensagem sublime, esse homem que veio à Terra com o único intuito de alavancar a nossa humanidade, de tirar a humanidade do primarismo das sensações e colocar o ser humano no momento dos sentimentos. Jesus traz o exemplo e tira o homem dos instintos, colocando nos sentimentos, escolhendo aqueles 12 pescadores de almas, homens sem cultura do ponto de vista das letras, homens embrutecidos pelo trabalho árduo da pesca, mas que se transformaram em verdadeiros apóstolos, porque muito amavam, porque muito se amaram também. Esses verdadeiros discípulos do Cristo, que doaram as suas vidas em benefício do próximo, e exemplificaram no dia a dia, na labuta, na luta, sendo que dos 12 apóstolos Jesus, o único que morre por morte natural é João Evangelista na ilha de Patmos. Morre já nonagenário, trabalhando numa ilha que só tinha pedra, quebrando pedra e comendo pão e água, que era a ração que eles levavam para aquela ilha. Único. E mesmo ali, naquele local, ele constrói uma amizade com um dos guardas, e esse guarda levava para ele papel, papiros, e arrumava ainda com que ele escrevesse ali, e ele escreve o Apocalipse de Jesus na ilha de Patmos, encerrando o Novo Testamento. Nós vemos o exemplo de Pedro, o apóstolo, a pedra onde Jesus iria edificar a igreja dele, que veio através de Pedro. E nós vamos ver esse exemplo de Pedro lá em Atos dos Apóstolos, quando se levanta a Casa do Caminho, que foi a primeira obra social que os cristãos construíram. Por que era a Casa do Caminho? Porque eles recolhiam as pessoas do caminho, que eram abandonadas, que morriam ao relento. Eles levavam para essa casa, para que essas pessoas tivessem uma morte digna, com tratamento. Tratavam de leprosos, tratavam de crianças desnutridas, de qualquer pessoa que necessitasse de ajuda. E vemos o exemplo desse homem, um verdadeiro apóstolo de Jesus, embrutecido pelo labor diário, mas com uma resolução firme nas suas palavras, sendo morto no final de sua vida em Roma, sendo crucificado em Roma. E uma das passagens mais lindas nos Atos dos Apóstolos, que Pedro, ele sai de Roma porque ele percebe que alguma coisa ruim está acontecendo. Os seus discípulos que o acompanhavam estavam percebendo uma movimentação estranha em Roma. E com medo de que ele pudesse ser preso novamente, ser assassinado, eles resolvem sair de Roma.
naqueles dias. E no meio do caminho, o anjo materializado fala com Pedro e diz: volta e dá o teu testemunho diante do Império Romano. E Pedro volta sozinho e libera os seus discípulos para que eles continuassem sua trajetória. Esse homem foi preso e no momento da crucificação, que era a pior morte que existia como punição no Império Romano, porque era uma morte lenta e extremamente dolorosa. Os cravos eram colocados aqui na altura do punho, não aqui no meio da palma da mão, mas na altura do punho, porque se colocasse na palma da mão a carne se romperia, colocava-se no punho rompendo o osso, e eles ficavam ali, tá? E no final, sofrendo quando eram crucificados, com uma lança rasgando o seu peito, o seu coração. Mas Pedro não se havia como digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado. E Pedro pede que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. E assim foi feito. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, com um corte na sua veia aorta. E naquele momento, quando aquele soldado rasga a sua veia, ele começa a sentir o sangue fluindo e indo embora, ele se lembra das palavras de Jesus: Pedro, com o mesmo ferro que feriste serás ferido. E naquele momento ele agradeceu, porque ele estava pagando o mal que ele havia feito contra alguém, mesmo que fosse para defender o mestre. Mas Jesus não precisava de defesa. E aquele homem se doou até o último instante, em nome de Jesus. Nós vemos a figura de Paulo, o apóstolo dos gentios, Saulo de Tarso, anteriormente chamado, batizado com esse nome, um teólogo, um doutor da lei, que frequentava o Sinédrio, que era respeitado pelo povo judaico, porque além de judeu tinha cidadania romana. Paulo, em uma das suas missões, é preso, porque havia expulsado o espírito que orientava uma pitonisa. As pitonisas eram médiuns que profetizavam em troca de dinheiro. Então havia os donos das pitonisas. E Paulo expulsa aqueles espíritos daquela pitonisa e eles perdem o seu ganha-pão e vão até o juiz e prendem Paulo. E o juiz manda dar chicotadas em Paulo, mais de 20 chicotadas em Paulo. É arrancada a sua roupa, e quando ele começa a levar as chicotadas, Paulo é arrebatado interiormente no sentimento de gratidão a Jesus. Entra em êxtase espiritual, porque ele estava sofrendo pelo Cristo. Então ele viu que não era à toa a sua luta, que ele estava ali não como um masoquista, mas sim como um homem que estava agradecendo a Deus por aquele sofrimento, que através daquele sofrimento ele estava levando a palavra de Jesus. E ele entra em êxtase naquele momento. Paulo, que também foi assassinado em Roma à noite, quando havia sido preso, e amanhece morto dentro da sua cela. Esses homens, meus irmãos, minhas irmãs, foram verdadeiros cristãos. Hoje, Jesus não nos pede que sejamos crucificados de cabeça para baixo. Jesus não nos pede chibatadas. Hoje os cristãos não precisam ir para os círculos coliseus para serem mortos pelos leões, pelos tigres. Jesus só nos pede a exemplificação da sua mensagem divina. Jesus só quer isso, meus irmãos. O que adianta sermos espíritas se nós não conseguirmos ser diferentes quando saímos daqui da nossa instituição, quando saímos das nossas igrejas, dos nossos templos religiosos e continuamos a ter o mesmo comportamento daqueles que não têm essa oportunidade que nós estamos tendo? Então, que neste Natal, o maior presente que nós podemos dar a Jesus é a mudança
é a nossa transformação moral. Esse é o maior presente que nós podemos dar a Jesus. É amar sem ser amado. É perdoar sem ser perdoado. É tolerar sem ser tolerado. É compreender sem ser compreendido. É isso que Jesus nos pede. Ele nos pede que façamos o bem sem esperarmos retribuição. Então, se nós conseguirmos modificar 1% das nossas atitudes, pelo menos no mês de Natal, melhorarmos o nosso comportamento, pelo menos nos dias desse mês de dezembro, já é um grande salto e um grande presente para esse aniversariante divino que é o Mestre Jesus. E que nós possamos meditar ainda mais na tua mensagem mais bela que Jesus nos deixa, o verdadeiro presente do Cristo para as nossas vidas, que são as bem-aventuranças imortais do Sermão da Montanha. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão amparo da justiça divina. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. E assim, meus irmãos, com essa mensagem de Jesus, caracterizando com essas qualidades os seus verdadeiros bem-aventurados, nós rogamos a esse divino amigo, que não esquece amigo no meio do caminho, em nenhum momento, que nos dê a força necessária para que possamos ser humildes, para que possamos ser pacientes, para que possamos ser pacificadores, para que busquemos sempre a justiça divina e não a justiça dos homens, para que sejamos aqueles a quem um dia Jesus dirá: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e acompanhai. Que Jesus esteja, meus irmãos, neste Natal que já se aproxima, em nossos corações, e que possamos perdoar a todos aqueles que nos causaram dor, sofrimento, ingratidão. Possamos perdoar do fundo dos nossos corações a todos esses irmãos, enxergando neles companheiros com mais dificuldades do que as nossas, e que tenhamos um Natal de muita paz, não esquecendo dos companheiros como Simão, o mendigo, abandonado ao relento. Que lembremos desses irmãos, que possamos mitigar a fome desses companheiros, quer seja direcionando os nossos recursos a uma instituição, quer seja auxiliando a esses irmãos que encontrarmos pelo caminho. Que Jesus, o aniversariante divino, esteja para sempre em nossos corações. Muita paz e graças a Deus. Senhor Jesus, disseste, Senhor, que onde houvessem 2 ou mais reunidos em teu nome, aí estarias no meio deles. E hoje, Senhor, nos encontramos em um número bem maior, entre encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos
que a tua infinita misericórdia derrama permanentemente sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pelas dificuldades que batem à nossa porta, Senhor, por todos esses desafios que chegam até as nossas vidas, e que tenhamos a conscientização de que esses desafios são verdadeiros degraus para a nossa evolução espiritual, que possamos aproveitar as oportunidades que tu colocas em nossas vidas, e que na noite de Natal, Senhor, os nossos corações estejam direcionados a ti, e lhe rogamos nesse momento que ampare, Senhor, todos aqueles cujos nomes se encontram nos nossos cadernos de oração, os enfermos do corpo, os enfermos da alma. Ampara, Senhor, os nossos irmãos que não puderam chegar aqui na noite de hoje, os nossos vizinhos, as nossas famílias, os nossos parentes, principalmente aqueles que temos dificuldades. Abençoa os nossos colegas no ambiente de trabalho, os nossos vizinhos, Senhor, e todos aqueles que travamos contato no nosso dia a dia. Ampara a nossa querida cidade de São Gonçalo, fortalecendo, Senhor, os seus governantes, a sua população, e que a paz e a fraternidade reinem no nosso Brasil, em todo o mundo. Muita paz, e que assim seja. Graças a Deus.